abençoado, né? Ser abençoado pela presença maravilhosa do Senhor aqui neste lugar. Você crê que o Espírito Santo de Deus continua falando ao teu coração? E que Ele tem mais ainda a falar a você? Desde que você esteja ligado no trono da graça e você esteja em espírito e em verdade, adorando, louvando e exaltando a esse Deus maravilhoso. Eu agradeço aqui por ter ouvido esses testemunhos. Eu me recordo um tempo atrás que estive na minha terra, ali em Pernambuco, e eu inventei de pegar uns folhetos e sair ali por algumas casas para entregar uns folhetos, fazer umas orações, e eu vi ali a carência, eu vi ali muita carência. Hoje, pela misericórdia de Deus, o Evangelho se desenvolveu muito ali em Carpina, Pernambuco, então tem uma abundância de igrejas hoje, mas na época era bem desprovido, né, de Evangelho. Então eu mesmo, jovem, as pessoas me chamavam para interceder pela família deles, então orei com muitas pessoas, entreguei a palavra de Deus e fui abençoado. Hoje já tive o privilégio de vir para cá. Antes de encontrar o pastor Jair, eu peguei um Uber de casa até ali a Avenida Jaguaré, e foi o Espírito Santo de Deus que proporciona isso. O Espírito Santo de Deus, ele vai colocar a pessoa para quem você tem que falar, ele vai colocar no teu caminho, ele vai colocar no teu trabalho, a pessoa passando por carências, necessidades, tribulações, e a pessoa vai olhar para o teu comportamento, ele vai olhar para a maneira como você trabalha, ele vai olhar para a maneira como você se comporta, para as palavras que saem da tua boca, e ele vai instigar você a falar com ele, ele vai provocar você a entregar Jesus para ele. O Espírito Santo de Deus é que cria essas oportunidades. O Espírito Santo de Deus, eu vim para cá, eu querendo me concentrar na mensagem, e o rapaz começa lá e já viu que está de terno, está de gravata. Ah, você é pregador, você é pastor? Eu falei, bom, não sou pastor, mas eu prego o Evangelho, eu ajudo. Aí falou, então eu fui pastor e tal, e começou. Aí, não, porque acontece isso, acontece aquilo. Eu falei, eu digo para você somente uma coisa, a mesma coisa que Pedro falou: para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Está difícil aqui dentro, está complicado, está passando tribulação, está passando perseguição, pior lá fora, que você passa por tudo isso e ainda vai para o inferno. O caminho é Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tanto ruim ou tanto bom, fica na presença de Deus, se reconcilia com o Senhor, volta para a presença de Deus, que o Senhor vai te alegrar, o Senhor vai alegrar a sua alma. O Senhor é que cria as oportunidades, é isso que é maravilhoso. Então é isso que nós vemos na palavra de Deus, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando na mesma direção, porque quando você vê histórias acerca desse irmão Lucas, que infelizmente muitas das vezes tentando levar o Evangelho, às vezes até desprezado, até perseguido, mas ele tem aqui uma igreja que está orando por ele. Como a irmã mostrou ali, o pastor Jeremias, que está lá mesmo com toda dificuldade fazendo a obra de Deus, existe aqui uma igreja que está contribuindo, que está orando, que está intercedendo para que o Espírito Santo de Deus opere ali um poderoso mover, capacite e alegre, fortaleça eles para que eles continuem trabalhando para Deus. Uma vez no curso teológico ali da Batista, estava fazendo um curso lá, e um missionário foi chamado, uma pessoa com muita experiência em missões, e ele veio trazer um testemunho e também uma orientação para nós. E ele falou algo que falou profundamente ao meu coração. Ele disse: muitas pessoas oram errado em relação à missão, muitas pessoas oram sem direcionamento, eles oram para que a perseguição pare, para que a perseguição acabe. Ele disse: essa oração não tem direcionamento. Na verdade, nenhum missionário vai pedir para que você ore para que a perseguição acabe, porque a perseguição está profetizada nas Sagradas Escrituras, que cada vez mais a perseguição vai aumentar, que haverá guerras, haverá rumores de guerras, haverá pestes, haverá diversos tipos de tribulações e de perseguições, até que venha o fim, quando nós vamos receber a coroa de glória junto ao Senhor, e quando nós seremos introduzidos agora nas mansões celestiais. Você não tem que orar pelo fim das perseguições, você tem que orar para que os missionários sejam revestidos de poder, e para que eles deem um testemunho cada vez mais efetivo, cada vez mais poderoso, mesmo diante das maiores perseguições. Aí a nossa oração está de acordo com a direção de Deus.
Nossa oração vai surtir o efeito quando os missionários forem fortalecidos para testificar de Cristo, mesmo até a morte, mesmo tendo que pagar com suas próprias vidas. E nós também nos prepararmos para esse contexto, para, se necessário fosse, a perseguição, da maneira como já está em outros lugares do mundo, ela se abater aqui, você permaneça firme na rocha também, testificando a Cristo, nem que seja com seu próprio sangue, nem que seja com a sua própria vida. Nós temos que nos conscientizar acerca dessa verdade. Aí eu vou agora para a Sagrada Escritura. Vamos para o Evangelho de Lucas. Vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e que Deus continue falando poderosamente ao seu coração, como Ele já tem falado, como já temos aqui sido abençoados aí pelo que Deus já tem falado. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz: todos encontraram? Amém? Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, olha só o que Deus tem a dizer. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, dos barcos, estavam lavando as redes. Olha que coisa interessante da parte de Deus. Alguém pode ouvir e falar: mas essa palavra aí, o que tem a ver com missão? Tem tudo a ver. Essa palavra aqui está muito relacionada a missões. Você vai compreender conforme o Espírito Santo de Deus for te revelando. Você tem a situação aqui na qual Cristo, Ele é enviado a nós para cumprir a maior das missões. Não existe igreja que não seja uma igreja missionária. Uma igreja que se entende não missionária, não comprometida com missões, é uma igreja que está em contradição com o seu propósito. Por quê? A igreja nasce sempre de uma missão e sempre está incumbida de dar sequência à missão. A principal missão realizada foi realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que sai do ambiente de glória, da luz inacessível, que deixa a sua glória, mas não a sua deidade, desce até nós, encarna, nasce de uma virgem, sem pecado, mas plenamente humano e plenamente divino, e vem andar nessa terra arenosa ali da Palestina, debaixo de um sol escaldante, passando por tribulações, dificuldades, sentindo fome, sentindo sede, sendo perseguido, muitas das vezes sendo afrontado, mas ele proclama a palavra que o Pai mandou ele enviar. Eis aí o modelo de missões, eis aí o modelo de missionário, eis aí a minha, a tua referência, o meu Senhor, o teu Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de todo o universo. Foi Ele que primeiro veio aqui, desceu essa terra de pecadores, caminhou por esse solo aqui e fez missões para entregar a nós a palavra de salvação. Como diz o Evangelho, Ele é o cumpridor, Ele é aquele que cumpre o plano da salvação em si mesmo. Ele veio proclamar, mas veio também cumprir todo o plano da salvação. Ele é a referência máxima. Se você quer um motivo nesta noite para se envolver com missões, se você quer um motivo nesta noite para se preocupar com missões, o motivo principal é que o teu Senhor tem as missões como centro da sua agenda, como prioridade dos seus planos. A agenda de Deus está relacionada com missões, que é de missões que nasceu a mim e a você, a Igreja de Cristo, das missões realizadas por Cristo Jesus. E quando o Senhor estava aqui realizando o trabalho de missões, quando o Senhor estava aqui trazendo a palavra de salvação, você tem esse quadro que é apresentado aqui pelo evangelista Lucas, que foi companheiro de missões de Paulo, e que bebeu muito dessa fonte, tanto de Paulo como de outros apóstolos, com quem teve contato, e construiu aqui esse evangelho a partir de uma larga pesquisa, como ele mesmo disse. E aí ele é muito detalhista. É muito interessante de Lucas é que ele é atento aos detalhes, e ele nos descreve quadros muito bons, quadros muito perfeitos para entendermos a situação, para que o Espírito Santo tome esta palavra e, encaminhando ela ao teu coração, ele abra a você um quadro de como Deus vê essa situação, de quais são as prioridades de Deus, de qual é a agenda de Deus, para que nós estejamos no centro da vontade de Deus, nós estejamos caminhando conforme os planos de Deus, conforme a vontade soberana de Deus, porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Nós somos seus servos, nós somos seus filhos, seus adoradores. Então nós temos que priorizar o que Deus prioriza.
E aí quando você olha para essa descrição, você vê duas situações. Primeira, a multidão. A multidão se acerca de Cristo. Cristo está trazendo o Evangelho, Cristo está trazendo a mensagem de salvação, a mensagem de cura, a mensagem de libertação. E você tem uma multidão desesperada, você tem uma multidão com diversos tipos de necessidades, tanto em relação à libertação de demônios, quanto à questão de curas, de enfermidades diversas. Meu Deus. Você tem então, uso aqui ainda? Deu essa interferência aí. Ó. Aqui parou. Parou também, Bel. Parou? Então vamos aqui, ó. Vamos seguir. O diabo não vai atrapalhar o nosso culto. Se for com microfone ou sem microfone, continua toda a honra e toda a glória para o nome do Senhor. O Senhor estava aqui cumprindo a sua missão. O Senhor estava aqui desempenhando aqui a missão para o qual foi enviado. E a multidão se acerca dele. E a multidão está desesperada. E a multidão está clamando por diversos tipos de necessidades. Só que quando a multidão se acerca de Cristo, o evangelista faz questão de dizer: eles estavam oprimindo, eles estavam apertando, ou seja, estavam inviabilizando que ele cumprisse com aquilo que ele estava fazendo, que é libertá-los, que é curá-los, que é trazer a solução para a vida deles. E este quadro, essa situação, ela não é antiga, ela é atual. Essa situação é a situação que nós vemos todos os dias. Jesus Cristo não está distante, a palavra de Deus não está escondida, Deus não está morto, Deus não está surdo, a mão do Senhor não está encolhida, Deus está presente aqui no nosso meio, a palavra de salvação está disponível, só que a multidão que está em volta não conhece, a multidão que está em volta não vê, porque o diabo, Deus desse século, tem cegado o entendimento deles para ver a porta de salvação. Você tem uma multidão que precisa da cura, e aqui tem um Deus que cura. Você tem uma multidão que precisa de libertação, e aqui tem aquele que a palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui tem um Deus que liberta da cocaína, aqui tem um Deus que liberta da maconha, aqui tem um Deus que liberta da promiscuidade, aqui tem um Deus que tem cura para as enfermidades. Só que a multidão não entende, a multidão não percebe, a multidão não conhece. Assim também hoje acontece da mesma maneira. A multidão está em volta, aqui tem uma porta de salvação, a igreja de Cristo é a porta do céu aberta aqui no meio deste bairro, aberta no meio dessa sociedade. Só que eles estão muitas das vezes batendo cabeça e não entendem, e não conhecem, e não percebem. A palavra de salvação está no meio deles e eles estão indo para o inferno. Essa é a mesma situação. Missões começam na esquina da tua casa, missões começam com o teu vizinho, missões começam com o teu bairro, missões começam numa oportunidade no trabalho, missões começam num colega da escola, missões começam dentro do ônibus. Ali é o início da missão. E a missão começando ali, ela vai chegar até a Espanha, um país de primeiro mundo na Europa, mas é um país que se entregou ao relativismo, é um país que é cético, atual em relação ao Evangelho, até a Venezuela, que é um país que está passando por uma crise financeira terrível, a Coreia do Norte, que é um dos países de maior perseguição do mundo, com um regime comunista totalitário, que impede qualquer tipo de propagação do Evangelho e até de outras religiões, a Índia, que é um dos países mais populosos do mundo. Então a missão a esses países e outros mais, Nigéria e outras bandeiras que estão aí, ela começa aqui. Ela começa aqui. Apóstolo Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento, 13 cartas pelo menos, apóstolo Paulo. Mas para o apóstolo Paulo vir para o Evangelho, primeiro ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco e caiu do cavalo. Aí dali ele foi para a rua direita e ficou lá, com os olhos, com escamas nos olhos, não conseguia ver. Quem é que foi levantado por Cristo para ir até o apóstolo Paulo, impor a mão sobre a cabeça dele, fazer a oração quando as escamas caíram e entregar a palavra de Deus para ele entender, como Cristo disse: eu o mostrarei quanto vai sofrer pelo meu nome. Foi Ananias. Foi Ananias que temeu primeiro. Eu e você somos o Ananias da atualidade. O Senhor ter levantado Ananias para interceder, para pregar, para entregar uma mensagem simples. Não precisa de entregar uma mensagem teológica
nenhuma mensagem filosófica, nenhuma mensagem complexa. É só você dizer que Jesus é bom. É só você dizer que Jesus te salvou. É só você dizer que Jesus é maravilhoso, que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Ele vai voltar para buscar uma igreja santa, consagrada e de boas obras. É só você abrir a sua boca, que Ele vai te encher, e Ele vai te dar a palavra adequada para o momento certo, no contexto certo. Nós não fomos chamados para convencer pessoas por meio de argumentos. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo, aonde quer que nós estejamos. Nós não temos o poder de convencer pessoas. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas você tem que abrir a sua boca e entregar aquilo que Deus fez na sua vida. Jesus Cristo te salvou, Jesus Cristo te chamou. E existe uma multidão que está perdida, mesmo tendo a salvação no meio deles. E aí você tem um segundo quadro. Qual é o segundo quadro? É a situação. Glória e louvor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo quadro é o contexto no qual você tem Pedro, Tiago e João. Olha que coisa maravilhosa. Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores. Então eles haviam saído de noite de suas casas, entraram para o mar e lançaram suas redes em diversos lugares ali do mar, enfrentando as ondas, enfrentando as tempestades, enfrentando os reveses, com risco de sua vida, de naufragar, de morrer ali, mas lutando para obter o seu sustento. E trabalharam durante toda a noite e não obtiveram nenhum resultado. Tanto que quando Cristo está desempenhando ali o seu papel junto àquela multidão, que não estava entendendo a sua palavra, que não estava recebendo a sua mensagem, ele olha para o lado e o que ele vê? A margem ali do mar da Galileia, ou de Genezaré, ele vê os dois barcos encostados, ele vê os dois barcos parados, e os pescadores, havendo saído, haviam tirado sua ferramenta de trabalho, estavam lavando as redes. Ou seja, quando eles estavam lavando as redes, isso era demonstração de que eles haviam jogado a toalha. Isso era demonstração de que eles haviam desistido daquela ação. Eles não haviam logrado êxito, por maior esforço que tenham empregado. Não lograram êxito, nada deu certo. Deu tudo errado, eles agora haviam encostado no barco e estavam lavando a rede, para talvez tentar em outro momento, ou talvez até desistir daquilo ali. Talvez tenha sido o último momento em que eles tentaram e estavam desistindo. E aí acontece uma coisa surpreendente, acontece uma coisa maravilhosa, algo que eles não estavam procurando, algo que eles não estavam buscando, algo que eles jamais esperavam. Jesus Cristo teve um encontro com eles. Jesus Cristo teve um encontro com eles naquele momento, naquela situação em que haviam desistido daquela ação, em que estavam fracassados nos seus projetos, em que estavam fracassados nos seus planos, e estavam na verdade entregando os pontos. E aí eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vem até eles, percebe que eles estão ali e vai até o encontro deles. Aí veja só o que acontece. E entrando num dos barcos, muito bem, no versículo 3, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Olha que coisa extraordinária. Esse quadro que é apresentado aqui, essa situação, ela se relaciona muito comigo e com você. Ela se relaciona muito conosco. Ela se relaciona muito com o nosso histórico, com o nosso testemunho de vida. Qual é a situação na qual Cristo te encontrou? Qual é a situação na qual Cristo foi até o seu encontro? Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Como Paulo descreve na carta aos Romanos, todos pecaram. Se há alguma coisa que é comum a todas as pessoas, sendo mais inteligente ou sendo menos inteligente, tendo mais recurso financeiro ou tendo menos recursos, todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Então este era o meu estado, este era o seu estado. Nós estávamos destituídos da glória de Deus.
Nós não tínhamos salvação em Cristo Jesus. Nós não tínhamos esperança de vida eterna. Nós não tínhamos alegria na alma que o Espírito Santo proporciona quando ele se move dentro de nós. Nós não tínhamos acesso direto a Deus para falar a Ele, para dialogar com Ele, para glorificá-lo e para louvá-lo e para sentir o seu amor por nós. Nós também, como Pedro, Tiago e João, nessa situação, nós estávamos muitas das vezes decepcionados com a vida, decepcionados com projetos que não deram certo, decepcionados com planos que não se concretizaram. E nesse estado, dentro desse contexto, Cristo veio ao nosso encontro. Cristo veio até nós. Cristo chegou até nós. Cristo nos encontrou quando nós não estávamos procurando. Como o Senhor disse: não fostes vós que me escolhestes. Na nossa condição antiga de pecadores, na nossa condição antiga de pessoas afastadas de Deus, nós não queríamos nada com Jesus. Nós não queríamos nada com salvação. Nós não queríamos nada com santificação, com abrir mão do pecado, com negar a própria carne. Nós não queríamos nada com isso. Só que teve uma coisa: Jesus Cristo nos encontrou. Jesus Cristo nos resgatou. Jesus Cristo nos salvou. O Espírito Santo de Deus, que interage com todos os homens, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, de que nós éramos pecadores e precisávamos de salvação, de que haverá um juízo de Deus e nós temos que ser salvos desse juízo e da justiça que vem através de Cristo Jesus. A nossa justificação diante de Deus pelas obras de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e nós somos feitos nova criatura quando nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E aí, onde nós tivemos um encontro com Cristo, o que acontece com esse encontro? Cristo agora pega aquele barco que estava encostado, pega aquele barco que estava inutilizado, pega aquele barco que foi um instrumento inútil durante toda aquela madrugada e que não havia conseguido render para eles aquilo que eles esperavam. E Cristo põe o pé naquele barco e diz: este barco que era inútil, este barco que não prestou para aquilo que você esperava, este barco que está aqui encostado, agora eu vou fazer dele um púlpito por meio do qual eu vou pregar a palavra. Eu vou fazer dele agora um palanque através do qual o nome do Senhor será glorificado, através do qual a palavra de Deus será proclamada. Jesus Cristo pôs o pé no meu barco e disse: do teu jeito não estava dando certo, agora eu vou tomar a frente desse negócio, e você vai glorificar a Deus, e você vai louvar a Deus, e o Senhor vai se manifestar por meio da sua vida. Assim também Jesus entrou na tua história, Jesus entrou na tua vida, Jesus pôs o pé no teu barco, e você agora é um instrumento útil para o reino de Deus. Você agora é um palanque por meio do qual Jesus proclama a palavra, por meio do qual o Espírito se manifesta, porque Jesus entrou no meu barco, porque Jesus entrou no teu barco, porque Jesus entrou na tua vida. E quando você dá lugar, quando você abre a oportunidade, porque Jesus é educado. O diabo, quando entra na nossa vida, é para nos acorrentar. O diabo, quando entra na nossa vida, quando a gente dá brecha, e o diabo entra em alguma situação, é para nos destruir, é para nos envolver num vício, é para nos levar à destruição. Como a gente estava vindo para cá, a gente viu uma pessoa que estava largada no chão, naquele sol, tomando aquele sol, muitas das vezes estava embriagada, estava bêbada, estava drogada, e estava abandonada ali. É a maneira com a qual o diabo quer que todo ser humano acabe, em destruição. Por quê? Porque ele sabe que ele já está condenado e que o seu fim está próximo. Mas o Filho do Homem veio para libertar, mas o Filho do Homem veio para salvar, mas o Filho do Homem veio para resgatar, mas o Filho do Homem veio para restaurar. E ele vai fazer isso por meio da sua vida, porque o Senhor Jesus Cristo entrou no seu barco, porque o Senhor Jesus Cristo entrou na sua vida, e Ele vai usar a sua boca para proclamar a palavra de Deus, Ele vai usar as suas mãos para curar, Ele vai usar o seu testemunho para mostrar o que é um servo e uma serva de Deus. Seja para o Senhor um barco por meio do qual Ele prega o Evangelho. É isso que é maravilhoso. Jesus Cristo pediu, Ele não vai entrar na sua vida e arrastar você pelo pescoço, não vai, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é educado. Então, quando nós vemos um testemunho desse aqui, o Senhor Jesus Cristo está falando com o teu coração.
Você só não percebe se você não quiser. Você só não percebe se você fechar os teus olhos, se você fechar os teus ouvidos, e se você estiver desatento àquilo que Ele está falando. Mas o Senhor Jesus Cristo está nos chamando. O Senhor Jesus Cristo está nos convidando para entrar junto com Ele nesse propósito, para abraçar essa causa. Se cada um fizer a sua parte, não fica pesado. Eu não posso largar o meu emprego, a minha faculdade, a minha família e ir para um país desses. Muito bem, mas alguém pode, e alguém vai, e alguém vai ter a coragem de abandonar muitas das vezes uma oportunidade aqui de crescimento profissional, crescimento intelectual, e vai para um país desse, como a irmã que mesmo falou, orar por missionários que pegaram essa pestilência, essa doença que hoje está se abatendo na humanidade, e eles estão lá por quê? Porque eu não posso ir, você não pode ir, você tem diversos compromissos aqui, então Ele foi por nós, Ele nos representa ali. Missionários que estão em país estrangeiro, missionários que estão no Nordeste brasileiro, missionários que estão no interior do país, em lugares limitados, passando dificuldades, passando sofrimentos. Então Ele foi, e nós também vamos junto com Ele. Como? Nós vamos junto com Ele quando nós pegamos uma parte daquilo que Deus nos deu, uma parte da bênção que Deus nos deu, e nós depositamos, e nós entregamos, e nós cooperamos. A missão é feita por quem vai, é feita por quem contribui, para que o missionário tenha o seu sustento. O missionário tem aquilo que é necessário para fazer a obra de Deus, para ele e para a família. E nós também dobramos nossos joelhos, e nós intercedemos para que Deus abra as portas do céu, como o apóstolo Paulo pediu tantas vezes às igrejas, que intercedesse para que Deus o usasse no abrir da sua boca. Se envolva com missões, porque missões está no coração de Deus, porque missões é a prioridade de Deus. Nunca se esqueça de interceder pelos missionários. Por quê? Porque você é o púlpito por meio do qual Jesus Cristo prega. Você é um instrumento de Deus para a grande obra. Jesus Cristo entrou, Jesus Cristo pediu a Pedro, Pedro deu permissão, afastou o barco e Jesus entregou a mensagem. E depois disso, o que o Senhor Jesus Cristo fez por Pedro? Agora vai lá e lança a rede. Agora vai lá e lança a rede. O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, você está entendendo? Agora vai lá e lança a rede. Olha o que Pedro vai falar. Pedro foi esperto, veja só. E respondendo, Simão disse: mestre, começou bem, mestre, com respeito, veja só. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a... Você tem que entender qual é a dinâmica de Deus. Você tem que entender qual é a dinâmica de Deus. Quando você retém, quando Jesus Cristo mesmo disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder como aquela parábola que ele contou, onde aquele homem que havia enriquecido, ele falou: vou destruir esses celeiros, fazer outros maiores, acumular mais, para ter para minha alma, para muitos dias, e dizer a minha alma: come, bebe, folga, porque o que tens é para muitos. É um acumulador de riquezas, é um acumulador de riquezas. Todos aqueles que entram no reino de Deus pensando que vão acumular riquezas para si, se veem frustrados, se veem decepcionados, se veem fracassados. Não é porque Deus é mau, é porque Deus tem misericórdia da minha e da tua vida. Nós não entramos aqui para ser acumuladores de bênçãos, acumuladores de bens. Nós entramos aqui para ser transbordadores. Jesus Cristo disse: a bênção de Deus é recalcada, é sacudida, e ela é transbordante. Por quê? Porque Deus vai abençoar você, e a bênção vai ser tal que vai transbordar e atingir aqueles que estão à sua volta. Quando você colocar o seu coração na obra de Deus, quando a obra de Deus estiver no centro do teu coração, a bênção tal que vai vir sobre você é para abençoar você, para transbordar e para abençoar aqueles que estão à sua volta. Pedro entendeu a dinâmica, tanto que Pedro disse: olha, Senhor, eu tentei a noite inteira, com todo o conhecimento que eu tenho na área, com todo o conhecimento que eu tenho nessa área aqui, fazendo isso durante muitos anos, eu tentei. Só que eu tentei do meu jeito, só que eu tentei para o meu benefício. Pedis e não recebeis. Por quê? Para o vosso próprio. Quando você pede alguma coisa para Deus, que é somente para atender seu próprio deleite, o céu se fecha. O céu se fecha.
Mas quando você está com o coração na obra de Deus, e você fala: Senhor, me abençoe, porque por meio da tua bênção eu vou abençoar muitos. Como Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, ser tu. Não é para você buscar a Deus, para você ter uma bênção, para você acumular a bênção, é para você ser bênção. Aonde você pisar, chegou a bênção de Deus. Quando você abrir a boca, você vai abençoar aquele que ouvir. Quando você entrar no trabalho, entrou ali a bênção de Deus. Quando você entrar na faculdade, você vai abençoar o ambiente onde você está. Pedro entendeu isso. Senhor, fazendo do meu jeito, para mim mesmo não deu certo, mas eu vou lançar sobre a tua palavra. Quando ele vai agora debaixo da palavra de Cristo, a bênção vai ser tal, veja só. E fazendo assim, fazendo como? Lançando sobre a palavra. Quando você centraliza a palavra de Deus na tua ação, Deus entra junto com você no negócio. Deus entra junto com você e faz o que você não pode fazer. Deus entra junto com você e abre as portas que estavam trancadas. Deus entra junto com você e derruba muralhas que estavam impedindo o teu progresso. Por quê? Porque você priorizou as coisas de Deus. Porque você priorizou a obra de Deus. Porque o teu barco agora não é só para acumular peixe. O teu barco é por meio do qual Cristo prega. É por meio do qual Deus se manifesta. É por meio do qual a obra de Deus é feita. A tua vida, como Paulo disse, tudo que façais, façais por fé. Você tem que dedicar tudo a Deus, como holocausto. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Mas desde que você entregue ao Senhor, desde que você priorize Deus, veja só. E fazendo assim, como? Lançando agora debaixo da palavra de Cristo, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. A bênção de Deus, ela vem sobre você quando você prioriza as coisas de Deus. Você priorizou as coisas de Deus. A igreja de Cristo está no centro do teu coração. A agenda de Deus em relação a missões é uma preocupação na sua mente. Você quer que Deus te abençoe, Deus te prospere, para você liberar bênçãos também na obra de Deus. Deus vai mandar do céu sobre você, vai prosperar você, vai abençoar você, vai te abrir as janelas do céu, e você vai ver bênção tal, que você vai ter que chamar outros para participar com você, porque não vai ser suficiente, o seu barco não vai ser suficiente para o tamanho da bênção de Deus, quando você priorizar as coisas de Deus. Missões, quando você prioriza missões, quando você prioriza a obra de Deus, quando você prioriza aquilo que é prioridade para Deus. Agora, quando nós, como já foi alertado aqui, quando a gente prioriza os nossos deleites, Deus fecha. Por quê? Porque se nós recebemos para o nosso deleite, nós vamos pecar, nós vamos cair, nós vamos envergonhar o Evangelho. Então, nesta noite, compreende que o Espírito está falando para o teu coração. Ele tem grandes coisas para te entregar. Ele tem grandes coisas a fazer por meio de você, desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Desde que aquilo que Ele vai entregar a você seja para a glória de Deus. Desde que aquilo que Ele vai fazer por meio de você seja para a honra do nome do Senhor, né? Fechando aqui o texto, que o tempo já se encerra, eu quero partir aqui para o final. Veja, versículo 9 em diante. Aqui ó, não, vamos ler a continuidade, dá tempo, veja só. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, o grande sinal que Deus havia realizado. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, maravilha, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e... Que coisa maravilhosa. Primeiro, o diabo, que é o nosso acusador, a própria palavra Satanás, Satan, acusador, adversário, ele sempre anda em derredor, tentando nos tirar da bênção de Deus. Então Pedro sentiu a acusação na hora, quando ele viu aquela maravilha, e ele entendeu quem era Jesus, entendeu quem estava diante dele. Ele falou: eu não sou digno,
Eu não sou digno de viver isso. Eu não sou digno de estar na sua presença. Eu não sou digno, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Meu irmão, que você é pecador, Jesus já sabe. Que eu sou pecador, que eu sou cheio de defeitos, Jesus já sabe. Que eu sou cheio de problemas, Jesus já sabe. Só que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e o sangue de Cristo os purifica de todo pecado, como eu já disse aqui. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa apagar. Ele não veio para cobrir, ele veio para apagar. É com os seus defeitos mesmo que ele vai te usar. Ele vai te restaurar. Ele vai te purificar com o seu sangue. O seu Espírito vai trabalhar no seu coração, e ele vai colocar você no prumo, do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Mas é com você que ele quer trabalhar. Porque você é a ponte por meio do qual ele vai chegar na tua família. Você é a ponte por meio do qual ele vai chegar naquelas pessoas que são do seu contexto. É por meio de você. Você é pecador, você é defeituoso, ele já sabe. E é por você mesmo que ele entregou a sua vida. Paulo disse: Senhor, tira de mim este espinho. Arranca esse espinho. E Jesus Cristo disse para Paulo: não vou tirar esse espinho da tua carne. O meu poder se manifesta na tua. Você é fraco? Sim, você é fraco mesmo, eu também sou. Você é frágil? Nós somos frágeis mesmo. Nós somos incapazes mesmo. Mas sobre nós está um Deus que pode todas as coisas. Conosco está um Deus que é todo poderoso. O poder de Deus se manifesta na minha e na tua fraqueza. Eu não posso, você não pode, mas Ele pode. E Ele vai mostrar para o mundo, através de nós, o quanto Ele é poderoso. As pessoas vão olhar e vão dizer: mas esta pessoa... Mas é Ele mesmo que está falando isso, é ela mesma que está fazendo aqui essa oração. E não vão entender como Deus trabalha por meio da minha e da tua vida. Abre o teu coração nesta noite, que essa palavra de Deus tenha guarida no teu coração, para você entender o que o Espírito está fazendo por meio da tua vida. E quando Deus te premiar com estas bênçãos, as bênçãos de Deus não vão ser a tua prioridade, e sim o Deus das bênçãos, e não as bênçãos de Deus. Pedro entendeu a mensagem direitinho. O Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus. Por quê? Porque mesmo Jesus trazendo aquela bênção extraordinária, agora Jesus se tornou o foco de Pedro e não o barco. Jesus trouxe uma bênção maravilhosa por meio do barco, mas o barco não é mais o foco de Pedro, e sim Jesus. Pedro pega aquele barco por meio do qual ele fez aquela pesca maravilhosa, debaixo da palavra de Cristo. O que ele faz? Encosta, porque agora eu achei alguém melhor do que o barco. Encosta, porque eu achei alguém melhor do que a pescaria. Encosta, porque eu achei alguém melhor do que as bênçãos, que é o abençoador, Jesus Cristo. Deixando tudo, ele o seguiu. Siga a Cristo Jesus aonde quer que ele vá. Siga a Cristo Jesus aonde quer que ele te mandar. Vá aonde quer que ele ir contigo. Porque estando Cristo no nosso barco, tudo vai dar certo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando poderosamente por meio da sua palavra. Amém, irmãos? Uma palavra maravilhosa.